Oi, pessoal. No meu vídeo anterior, eu argumentei que as empresas estatais tornam a sociedade mais pobre, elas são um fardo para a sociedade, porque elas têm uma alocação menos eficiente de recursos do que empresas privadas, exercendo a mesma atividade econômica. Teve um sujeito que deu uma risadinha aqui no comentário dizendo assim: estatal dando lucro, todo mundo fica mais pobre, hahaha. É, eu não sei se ele não viu o vídeo ou ele não entendeu. É claro que estatal dando lucro torna a sociedade mais pobre em comparação ao que a sociedade estaria produzindo, ou que aquela economia estaria produzindo, se a mesma atividade fosse exercida pela iniciativa privada. E por que isso? Porque a iniciativa privada é melhor alocadora de recursos do que a iniciativa pública, do que a empresa estatal. O problema central da economia é o problema da escassez, é o problema de que os recursos disponíveis não são ilimitados, tanto recursos materiais, como sacas de cimento, quanto recursos humanos, quantidade de homens-hora disponíveis para trabalho, tanto em geral, a quantidade total de horas, como a quantidade de trabalho disponível para cada capacidade específica, por exemplo, médicos, engenheiros, operários, e assim por diante. Então, a gente tem uma quantidade limitada de recursos. Mesmo um país muito rico, como os Estados Unidos, por exemplo, ou a China, eles têm quantidades limitadas. Eles não podem simplesmente usar o quanto quiserem daquilo que quiserem indefinidamente, sem se preocupar com custos, sem se preocupar com imaginando que poderão continuar usando recursos sem medida. Então, o problema da escassez tem o seu problema simétrico, ou problema relacionado, que é o problema da alocação de recursos. Já que os recursos são escassos, a gente precisa alocá-los de forma eficiente, ou seja, usando a menor quantidade de recursos possível para alcançar um objetivo, ou alcançando objetivos superiores, resultados econômicos superiores com a mesma quantidade de recursos, tanto capital, recursos de capital como humanos. Uma empresa privada que visa o lucro, ela tem uma série de incentivos, o investidor, o empresário, o trabalhador que está dentro da empresa, eles têm uma série de incentivos para que aquela empresa funcione de forma eficiente, para que a alocação de recursos seja eficiente. Não apenas o lucro. O lucro é uma medida do resultado do sucesso dessa empresa em buscar esses objetivos. Então, a empresa privada, se ela não aloca bem seus recursos, ela começa a não ser competitiva contra outras empresas no mesmo setor que alocam seus recursos de forma mais eficiente. Então, por exemplo, ela pode começar a perder mercado porque seus concorrentes estão fazendo produtos similares e mais baratos. Por quê? Porque eles usam menos recursos para produzir o mesmo produto, seja em quantidade de horas de trabalho, seja no número de computadores que eles têm para gerenciar o sistema, seja na quantidade de matéria-prima que eles usam para fazer o produto. Então, é, a empresa privada, no mercado competitivo, ela tem incentivos para usar os recursos disponíveis de forma eficiente. Ela não pode, por exemplo, ir ao banco toda vez que ela tem um prejuízo e pedir ao banco que cubra o seu prejuízo. O banco pode emprestar dinheiro uma vez, o banco pode emprestar dinheiro para um novo investimento, mas o gerente do banco, a pessoa que vai fazer a análise de crédito, ele vai olhar para a empresa e vai falar: pô, sua empresa não está indo muito bem, não está gerenciando bem os recursos, vocês vão perder dinheiro, portanto eu não vou mais te dar dinheiro, ou eu vou te dar dinheiro a uma taxa maior. A empresa pública, ela tem incentivos diferentes. Para começar, se ela começa a dar prejuízo, ela pode ir a um banco público e o governo, ou o ministério, ou o órgão qualquer que seja responsável por ela, pode dizer: não, dê mais dinheiro para esses caras. Ou o tesouro pode dar mais dinheiro para a empresa e dizer: não, dê mais dinheiro para esses caras porque nós temos objetivos que não incluem o lucro e nossos objetivos precisam ser atendidos. Então, por exemplo, o gestor de uma empresa pública, ele pode ter objetivos puramente mensuráveis quantitativos, por quantidade de resultados. Por exemplo, ele pode ter o objetivo que é produzir tantos milhões de tijolos. Não importa quanto barro ele vai gastar para fazer o tijolo. A empresa privada não pode pensar assim, ela tem que ver quanto é o tamanho do tijolo, quanto barro eu posso usar aqui o mínimo possível para fazer o tijolo ficar sólido na quantidade, no tamanho que eu preciso. A empresa pública, ela não tem esse objetivo porque, em última instância, se ela não der um resultado tão eficiente, ela não deixa de operar. Ela pode continuar concorrendo ou continuar produzindo, mesmo que outro competidor
ofereça um serviço mais eficiente ou mais barato. Esse diferencial de incentivos gera menos pressão na empresa pública, se é que há alguma pressão, para que a alocação de recursos seja eficiente. O que significa isso? Significa que a empresa pública é uma desperdiçadora de recursos, ela desperdiça recursos. E por quê? Mesmo quando dá lucro. Por quê? Porque se para alcançar um certo resultado você poderia fazer aquilo usando menos recursos e você gasta mais recursos para fazer, para alcançar o mesmo resultado, você desperdiçou esse diferencial de recursos. Então, a alocação de recursos menos eficiente da empresa pública significa que necessariamente recursos estão sendo desperdiçados. Poderia ser feito mais com a mesma quantidade de recursos, ou poderia ser alcançado o mesmo objetivo com menos recursos. Isso significa que a sociedade como um todo é mais pobre, não em termos absolutos. É claro que, desculpe, se o Correio dá um lucro de 1 bilhão, é melhor do que o Correio dando prejuízo de 1 bilhão. Mas se você tivesse uma outra empresa fazendo a mesma coisa que os Correios fazem e essa empresa desse um lucro de 1 bilhão, esse lucro provavelmente teria sido conseguido com menos funcionários, com menos caminhões, com menos prédios, etc. Ou com aquela mesma quantidade de recursos eles teriam tido um lucro maior. Então, esse diferencial de produtividade é um, é um reflexo, equivale a um desperdício de recursos. E esses recursos não são apenas os recursos da empresa. A empresa ela usa recursos socialmente disponíveis. Quando uma empresa ela contrata um funcionário, quando ela tira um funcionário de uma outra empresa, quando ela tira alguém do pool de funcionários disponíveis, aquele funcionário não está mais disponível para outras atividades. Então, ela está usando um recurso social. Se uma empresa pública precisa de 3 vezes mais funcionários para conseguir o mesmo resultado, ela está imobilizando 3 vezes mais pessoas do que uma empresa privada. Essas pessoas não estão disponíveis para exercer outras atividades. Se a empresa de tijolos pública ela joga metade do barro fora, ela está desperdiçando metade do barro que não estará disponível para outras empresas fazerem tijolos, ou telhas ou outros usos. Então, a alocação ineficiente de recursos ela é um fardo para a sociedade como um todo, independentemente do nível absoluto de lucro ou prejuízo que aquela empresa pública tenha. O que isso quer dizer? Que a empresa pública, por definição, ela é negativa, ela é algo indesejável se a gente busca eficiência econômica e um nível maior de riqueza da sociedade. E muita gente usa o argumento, o debate público sobre privatizações, sobre empresas públicas, muitas vezes se foca no fato de a empresa ter dado lucro ou prejuízo. Então, num ano como este, 2024, em que as empresas anunciaram, o governo anunciou 8 bilhões de reais de prejuízo, rombo, que a ministra disse que não é rombo, as pessoas começam a discutir novamente privatizações, etc. Mas esse não é o principal argumento, não é o lucro específico ou o prejuízo específico num determinado período que é o fator central. Empresas privadas também podem passar por períodos em que elas dão prejuízo, não é esse o problema. O problema é a alocação de recursos menos ineficiente. Então, mesmo que as empresas estatais tenham lucro, elas tornam a sociedade mais pobre em comparação com o seu nível de riqueza potencial, se aquelas atividades fossem exercidas pelo setor privado. É isso. Então, com lucro ou com prejuízo, não importa. Empresa pública é um fardo. Não, a gente não deveria ter empresas públicas, exceto para aquilo que apenas o Estado pode fazer. Essa é minha visão, parte, minha opinião, baseada em premissas ou concepções minhas, mas o central do argumento é um argumento econômico indiscutível. Qualquer economista do primeiro semestre entende qual é o problema da escassez e o que significa alocação eficiente de recursos. Né? Essa parte eu acho que é central. Você pode talvez buscar outras conclusões, mas não tem como fugir disso. Esse é um fato central da vida humana, da vida social, da economia humana. Muito bem. Em outro vídeo eu pretendo falar sobre o lucro como um objetivo benigno, o lucro empresarial, como uma medida do sucesso da empresa e como algo que beneficia a sociedade como um todo. É porque eu também recebi um comentário de um sujeito dizendo mas a empresa privada só pensa no lucro. Tudo bem, isso na verdade é positivo.
Não naquele sentido, entenda como isso é bom da jornalista, mas no sentido de como funcionam as coisas, né? O que causa o quê. Então, em outro vídeo, eu pretendo abordar esse aspecto. Não sei se vai ser o próximo vídeo subsequente, mas em algum momento adiante, vamos conversar sobre isso. No mais, um abraço, obrigado por assistirem. Até breve.